Olá, gente, tudo bom? Mais um dia, mais uma live. Tá todo mundo bem? Todo mundo relaxado? Vocês trabalharam hoje? Como é que vocês passaram o dia de vocês? Hoje a gente vai bater um papinho sobre como silenciar aquela voz que te traz muitas dúvidas e que fica sabotando o seu crescimento, né? Então, vamos conversar como você pode aquietar essa voz. E aí eu vou dar uns passos, umas dicas, o que você pode fazer para realmente aquietar essa voz e seguir muito mais firme e mais focada para os seus planos, para os seus sonhos e tudo mais, tá? Então, vamos lá, gente. Com certeza, todo mundo, você já teve momentos de muita prosperidade, muito sucesso, você estava indo bem nos seus planos, você estava super feliz, você estava tranquila, indo bem, e do nada vem aquela voz que te diz assim: será que tá tudo bem mesmo? Será que você está indo no caminho certo? Será que você realmente é capaz de fazer isso? Será que alguma coisa vai dar errada? E aí essa voz começa a questionar, a lhe dizer que você não é boa o suficiente, que você não é bom o suficiente, e começa a colocar minhocas, dúvidas na sua cabeça, começa a você colocar você para baixo, se sentir mal e realmente duvidar do seu próprio potencial. E você estava indo tão bem, estava indo tudo certo. E o que essa voz vem fazer, né? Ela vem estragar a sua sanidade, a sua quietude, a sua paz, o seu equilíbrio interno. E é justamente isso que a gente precisa ter muito cuidado para conseguir controlar essa voz que fica dentro da gente, tá bom? Então, vamos lá, né? A primeira dica que eu quero dar para você é para você duvidar da sua voz negativa que fica dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Porque a gente precisa quebrar esse padrão de pensamentos negativos. Por quê? O que acontece? A gente tem hábitos positivos e a gente tem hábitos negativos. Quanto mais você fica dando ouvido à sua voz interna e esse diálogo sendo negativo, quanto mais você vai criar esse padrão, esse hábito negativo que vai começar a lhe colocar para baixo. Então, a gente precisa reconhecer quando essa voz vem para falar com você, né? E aí, o que a gente faz quando essa voz chega e a gente reconhece que ela tá dentro da gente, azucrinando a nossa mente? A gente vai dizer assim: voz, eu sei que você tá aí, mas, sei lá, essa voz tá dizendo que você não é boa o suficiente, que você tá falhando, ou tá lhe colocando pra baixo, ou achando que você tá insegura e tal. E você vai dizer assim: olha, isso aqui, eu sei que essa voz existe dentro da minha mente, mas é pra você ir embora, a voz. Você não me pertence e sem você eu vou ser muito mais feliz. E aí você vai dizer: eu lhe peguei, voz. Aí você vai pegar ela, vai tirar da sua cabeça pra você conseguir quebrar esse seu diálogo interno, né? Que tá lhe colocando pra baixo. Porque o que a gente quer é pensamentos positivos se colocando pra cima, né? E aí você precisa entender também, você precisa se perguntar o porquê dessa sua dúvida. Por que essa voz chegou num determinado momento para quebrar a sua segurança? Tava indo tudo tão bem e do nada essa voz chega e lhe coloca para baixo. Por que será que ela surgiu? Porque você tá com medo? Você realmente tá insegura? O que ela quer lhe dizer? É importante não só reconhecer que ela existe, mas ver o que ela tá lhe falando. Porque você só vai conseguir eliminar essa sua voz interna, esse diálogo negativo, se você tiver clareza. Porque clareza é o poder de tudo. Clareza é força, clareza é poder. Então você precisa entender por que essa voz existe dentro de você, para você realmente pegar ela e tirar. Tá joia? Ok. E aí,
o que acontece? Você precisa repetir esse padrão positivo, porque quanto mais essa voz fazer parte do seu dia a dia, mais forte ela vai se tornar. Então você vai acabar sendo uma pessoa triste, insegura, duvidando do seu potencial, se você não começar a mudar a chave dentro da sua mente, porque tudo acontece aqui dentro, nessa caixinha. Então, quem tem poder sobre o que você está pensando é só você, ninguém mais. Então, você precisa tomar as rédeas e realmente dizer assim: eu não quero mais. Eu vou parar com esse pensamento negativo. E aí eu quero que você me fale se isso faz sentido pra você, que se você tem esses sentimentos também, duvidar do diálogo negativo interno, porque se você tem esses sentimentos, você precisa combater esses sentimentos, né? E aí, o que acontece, né? Quando a gente consegue quebrar um hábito, né? A gente consegue atrair coisas boas, né? Porque o universo é a lei do universo, né? O que a gente pensa, o que a gente emana, onde a gente coloca o foco, a gente atrai, a gente puxa pra gente, né? Então a gente precisa começar a quebrar esses pensamentos negativos, começar a nutrir pensamentos e diálogos que colocam a gente pra cima, em vez de pensar, eu não sou capaz, você diz, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu consigo fazer, eu vou alcançar. E aí você precisa realmente mudar esse seu diálogo interno para conseguir atrair coisas positivas do mundo, né? Porque você merece tudo de bom. E aí é isso, a gente consegue quebrar esse raciocínio, esse padrão negativo, né? E aí o que acontece? O cérebro, ele é uma esponja, então tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você assiste, as notícias, as pessoas com as quais você conversa, o seu meio que você vive, né? Não tem esse ditado que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, então é isso. Você precisa prestar atenção com quem você está se relacionando, porque o seu entorno, ele vai influenciar o que a sua mente vai fabricar dentro da sua cabeça. Então, assim, se você é uma pessoa que assiste muitas notícias ou que você assiste esses seriados aí de muita morte, é bom você evitar, porque você vai levar isso, deitar na cama, e isso vai ficar fabricando na sua cabeça. Então tenha muito cuidado, porque você atrai o que você pensa, né? Então se você ficar sempre com essa coisa negativa dentro da sua cabeça, você vai atrair coisas ruins. E como o universo, ele entrega coisas pra gente, então é melhor você pensar coisas boas, concorda? E aí, gente, o que acontece? Quando eu falo pra vocês que vocês precisam andar com as pessoas de mente aberta, de mente positiva, né? Pessoas de mente pequena falam sobre pessoas, são aquelas que ficam fofocando o dia inteiro e não tem uma própria rotina, um próprio plano, projetos para focar, né? Elas focam na vida de outras pessoas. Pessoas com mente medianas, elas falam sobre planos, falam sobre o que elas vão fazer, porque eu vou viajar e tudo mais. E pessoas com mentes grandes falam sobre ideias, elas falam sobre o futuro, sobre visões. Então tente andar com esse tipo de pessoa. E se você é uma pessoa que não tem tantos amigos, então você precisa começar a frequentar grupos diferentes, você precisa falar com pessoas diferentes. Tem tantas coisas legais na internet, você consegue se conectar com outras pessoas e fazer com que o seu ciclo de amizade se expanda, porque você precisa atrair pessoas que são parecidas com você, que pensam, que têm um mindset aberto. O mindset são opiniões, são visões grandes, positivas, ideias, e você precisa estar com esse tipo de pessoas para que elas te nutrem com pensamentos, com ideias mais positivas e não negativas, porque
porque isso vai fazer toda a diferença, entendeu? Então, assim, entra em grupos de Facebook, tem grupos de WhatsApp de pessoas que, enfim, que discutem ideias e tudo mais. Então, assim, faça parte desses grupos, porque quando você estiver mal, essas pessoas vão poder lhe ajudar, porque essas pessoas estão passando por onde você está passando também. Se você tem algum projeto, se você, enfim, tem algum plano, alguma meta, então essas pessoas estiveram lá e vão poder lhe ajudar, porque elas justamente passaram por onde você passou e vão dizer, vai passar, vai melhorar, você vai conseguir, eu tô junto com você. Então é isso que importa, você ter pessoas, você ter uma rede de apoio que está junto com você, né? Que podem ser seus amigos, que pode ser seu parceiro, sua parceira, pode ser sua família, né? Então, assim, pessoas que lhe nutrem de alguma forma e lhe tragam confiança, que lhe tragam amor e compreensão, porque nem sempre a gente vai estar bem, a gente vai falhar, a gente vai cair, e essas pessoas precisam estar do seu lado para poder lhe levantar quando você estiver mal. Tá joia? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, né? Uma coisa que acontece também é a gente precisa pedir ajuda, gente, porque nem sempre a gente tá bem. E o que acontece? Pessoas fortes, e eu sei que vocês estão me assistindo porque vocês querem aprender alguma coisa, vocês querem evoluir de alguma forma, porque vocês talvez não estão seguras ou satisfeitas da forma que vocês estão vivendo agora. Então, pessoas fortes que olham para frente, que querem mudar algo dentro de si, nem sempre têm coragem de pedir ajuda. E pedir ajuda é fundamental, gente. Pedir ajuda para quem a gente ama, para quem a gente gosta, para quem a gente confia, vai fazer com que a gente consegue ultrapassar quando a gente tá mal. Esses momentos de dúvida, de dor, eles vão passar. Mas você precisa pedir ajuda, você precisa dizer que você não tá bem. Você precisa dizer, eu não aguento mais, por favor, me ajude, porque não tem nada de errado em você pedir ajuda. É normal, você não tá só. Todos nós passamos por momentos difíceis e por momentos bons. E a gente precisa de ajuda quando a gente tá mal, porque muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinho. Então a gente se sente sobrecarregado, a gente tem muita cobrança na nossa cabeça, a gente tem medo de falhar, a gente pensa no futuro, né? Você pode pensar no futuro, você tá ansioso, e principalmente agora, nessa época que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se 2020 a gente vai conseguir sair na rua e se dar um abraço, a gente não sabe qual é o dia de amanhã, é muita incerteza. Então assim, peça ajuda quando você não estiver bem, porque as pessoas que lhe amam vão querer lhe ajudar, tá bom? Então fique com isso, não se sinta vulnerável, porque quando a gente tá vulnerável é onde a gente consegue pegar a maior força que tá dentro da gente e dar a volta por cima. A gente precisa da vulnerabilidade, a gente precisa do medo para crescer, porque sem medo a gente não cresce, gente. Sem medo você não vai crescer, porque quando a gente tá com medo, a gente pega um impulso e dá um pipoco e consegue pegar forças de algum lugar e dar o próximo passo. Mas é importante você pedir ajuda. Sozinho você pode chegar lá, mas junto é muito mais gostoso, né? É muito legal você conseguir conquistar alguma coisa junto, estando junto com alguém. Então é isso que eu quero te dar para você refletir e pedir ajuda quando você precisa e não sentir vergonha porque você não tá só. Tá joia? É isso, gente. O que mais que eu tenho pra falar pra você? É importante que quando você tá num momento difícil, né, que você tenha esses amigos sinceros, porque normalmente as pessoas que a gente tem mais medo de contar alguma história ou de falar, tô com esse projeto, eu tô fazendo isso, são as pessoas que a gente mais considera, que a gente mais preza pela opinião, né? Então, são essas pessoas que também têm maior chance de magoar a gente, porque
a gente considera tanto, né, que a gente às vezes tem medo de um retorno que pode machucar a gente, mas são essas pessoas que vão ser 100% sinceras com você, né? E elas vão lhe dizer a verdade, elas vão dizer, você errou, mas eu lhe amo do mesmo jeito, eu vou lhe ajudar a consertar. Não foi legal, mas você vai melhorar e da próxima vez você vai acertar. E como você pode ajudar com tudo isso? Como eu posso ajudar com tudo isso? Eu tenho conteúdos para vocês. Então, todo dia eu vou fazer uma live, tá? Durante a semana. Eu tenho ferramentas que eu posso passar para vocês. Ferramentas de autoconhecimento, de autocuidar, de olhar para si, para desenvolver novas habilidades. Então, é importante que vocês comecem a acessar o conteúdo. Eu vou fazer lives. Eu vou também, mês que vem, eu vou fazer uma masterclass, que é um aulão, assim. E eu vou passar muitas ferramentas para vocês, muitas dicas para que vocês possam realmente acordar e dizer assim, eu agora sou uma pessoa mais feliz, porque o que eu quero fazer com vocês é tirar as dores de dentro de vocês e fazer com que vocês tenham realmente uma vida mais realizada, mais feliz, que vocês tenham mais segurança e mais sucesso, porque muitas pessoas acham que o sucesso, se você tem sucesso, que ele vai trazer felicidade. E é ao contrário, você primeiro tem que estar feliz para depois ter sucesso. Então, é uma ideia equivocada que muitas pessoas têm. E aí, o que acontece também? Como eu falei para vocês antes, quando você começa a colocar o foco num determinado lugar, normalmente, o que acontece? O universo vai lhe trazer o que você mais precisa. Mas é importante você ter esse foco, você ter clareza. Porque, como falei também, clareza é poder. Muitas pessoas não sabem para onde elas querem ir. Elas têm uma ideia vaga. Elas falam, eu quero ter muito dinheiro. Tá, o que é muito dinheiro para você? Muito dinheiro para mim pode ser diferente de muito dinheiro para você. Então, você precisa anotar as suas metas concretas. O que realmente significa ter muito dinheiro para você? O que significa felicidade? Felicidade para mim é uma coisa, felicidade para você é outra coisa. Sucesso para mim é uma coisa e sucesso para você é outra coisa. Então você precisa ter clareza dessas coisas para você saber, ok, eu cheguei aqui, falta ainda um pouquinho para eu chegar no meu sucesso, mas você sabe qual é o caminho que você vai trilhar. É muito importante você ter isso claro dentro de você, entendeu? É isso, gente. O que mais que eu tenho para vocês? Eu quero que vocês entendam que quando vem uma dúvida que começa a consumir o seu pensamento, que começa a fazer com que você sinta uma insegurança e você começa a ficar triste, insatisfeita, o que a gente precisa fazer nessas horas, né? Para barrar, para quebrar esse diálogo interno. A gente precisa ter foco, ter clareza e muita gratidão. Quando você começa a ter dúvida, lembre-se qual é o seu objetivo maior. Por que você está fazendo o que você está fazendo? E você precisa ter isso muito claro na sua frente, para você não se perder, para você não fazer várias coisas ao mesmo tempo e se perder no turbilhão de coisas. Tenha um objetivo claro, tá? Exatamente, sério, o autoconhecimento é fundamental para ter clareza. É justamente, a gente precisa primeiro olhar para si, limpar a nossa casa, arrumar o guarda-roupa, né? Para depois crescer. A gente precisa fundamentar a nossa base. A gente precisa ter uma base sólida para a gente crescer, né? Isso é muito importante. Então, assim, quando você começa a ter essas dúvidas, tenha clareza para onde você está indo. E é muito importante, gente, a gratidão é algo fenomenal que vai ajudar você a colocar o pé no chão, a reconhecer tantos sucessos que você já teve. Porque o que a mente faz? A mente, ela foca muito no que está faltando. Né? Ela diz assim, beleza, eu consegui bater a meta de vendas esse mês, mas nossa, mês que vem eu não sei. Então ela já, em vez de comemorar o agora, de celebrar um sucesso, ela
já tá projetando algo pro futuro e você não tá nem curtindo o agora, já tá preocupado com o futuro. Você precisa estar presente no agora. Você precisa ter gratidão, você precisa agradecer e reconhecer o que você teve, o que você tem na sua vida. Se você tem família, se você tem saúde, se você tem amigos que lhe amam, tudo isso vai lhe nutrir muito mais do que você comprar algum bem material. Até porque saiu um estudo, por exemplo, que as pessoas acham que ficam mais felizes quando elas compram coisas, quando elas compram uma Mercedes, quando elas compram uma bolsa da Prada, com um novo iPhone. E foram feito uma pesquisa perguntando às pessoas: o que você acha? Quando você comprar esse carro, você acha que você vai ser muito mais feliz? E era de 0 a 5 a nota. E as pessoas achavam que elas iam estar em 5, nível 5, super feliz. E depois de um tempo, você comprou o carro, depois de um mês você não está mais feliz, você volta a estaca zero. Então, assim, gente, felicidade é algo que você precisa nutrir, você precisa praticar. Agora mesmo que a gente tá todo mundo em casa, começa a ligar para as pessoas que você ama, começa a mandar presentinhos. Eu tô mandando para Deus e o mundo presentinho. Vai chegar a minha fatura do cartão só com presente para as pessoas. Mas eu fico muito feliz. Eu fico feliz em ver quem eu gosto feliz. Isso me dá muito prazer e me preenche muito, tá? Então, assim, pratique a gratidão. E, Hannah, como é que eu vou praticar essa gratidão? À noite, quando você se deitar na sua cama, você vai pegar um caderninho que você vai separar, Diário da Gratidão, e todo dia você vai escrever 5 coisas pelas quais você é grato, tá? Então, assim, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa assim: hoje eu passeei na praia e vi um pôr do sol maravilhoso, gratidão. Hoje eu acordei e, sei lá, eu tive um sonho lindo, gratidão pelo sonho lindo. Hoje o meu marido disse que me amava, gratidão. São pequenas coisas, gente, são as pequenas coisas. E agora, quanto mais a gente tá preso em casa também, eu não quero falar sobre coronavírus, não é o meu intuito aqui, mas eu tô percebendo que eu tô sentindo falta da minha rotina, de abraçar pessoas, de olhar pessoas realmente nos olhos e não por uma câmera. São pequenas coisas, então são as pequenas coisas pelas quais somos gratas. E é engraçado porque agora que tá caindo a ficha que gratidão são os pequenos momentos. Você pode usar um pote, você pode anotar no seu celular, enfim, você pode colar post-it na parede, ou o que você quiser fazer, não tem regra, tá? Importante que você se nutre e que lhe faça bem, tá? É isso que importa. Uma das maiores coisas que acontece quando a gente tem um diálogo negativo, né? Voltando aí para essa insegurança, aí para essa voz que fica atormentando o seu dia a dia, essa voz que lhe diz que você não é suficiente e que, enfim, coloca tudo em dúvida, né? Que ele faz você sentir, tipo, todo mundo tem sucesso menos eu, todo mundo é mais bonito, só eu que sou feia, todo mundo, não sei o que lá. Aí você fica se comparando com todo mundo e se sente mal. O que acontece, gente? O problema não é nem você pensar isso. O problema é você não cortar esse fluxo de pensamentos negativos pela raiz e você começar a acreditar que isso é verdade. Você começa a realmente acreditar e internalizar que tudo que você está pensando é verdade. E aí você vai começar a criar a sua própria história limitante dentro da sua cabeça. Vê que louco isso. E aí só você consegue controlar o seu pensamento, né? Como eu já falei. Então você precisa realmente cortar isso, porque o problema é que você vai fazer disso um hábito, e aí você vai começar realmente a achar que você é aquela pessoa que sua mente está lhe condicionando a ser. E isso é muito perigoso, gente. É muito, muito, muito perigoso. Como eu identifico a voz negativa? Quando você tá, por exemplo, morgada, xoxa, sentada, talvez sozinha na sua cama, no seu sofá, no carro, e pensando um monte de minhocas. Essa é a voz negativa.
é o diálogo que a gente mais tem durante o dia, que a gente conversa com nós mesmos, né? E é isso que é a voz negativa. E aí, às vezes, ela é negativa e às vezes ela é positiva, mas como a nossa mente gosta de produzir minhocas na nossa cabeça e gosta de julgar nós mesmos, a predominância, o cérebro tem muita mais facilidade de dizer não do que sim. Então, essa é a sua voz negativa, tá? É essa que você precisa cuidar, que você precisa domar, né? E aí, o que acontece, gente? A nossa mente, ela é condicionada a criar histórias. Quando tenta jogar um fato para sua mente e não vê se ela consegue, se ela faz uma história de começo, meio e fim, ela produz uma história muito maluca, porque a sua mente precisa de um fechamento. Ela é condicionada para fazer isso. Então, como ela é condicionada a precisar de um fechamento, ela vai criar muitas coisas malucas na sua cabeça. E principalmente as mulheres, tá? A gente é mestre em fazer isso. Por exemplo, você tá paquerando com um cara e o cara não responde. É fato que você vai criar 50 mil versões na sua cabeça porque essa pessoa não está lhe respondendo. O seu chefe foi grosso com você, ou foi, falou rápido com você no telefone e você já tá criando milhões de versões que você vai ser demitida, que essa pessoa não gosta de você. Meu Deus, eu tô fazendo muita coisa ruim. Porque a mente, ela cria histórias em nossa cabeça, tá? Então, muito cuidado com o que você tá. Exatamente, você fica aumentando tudo, né? Às vezes é um mini fato e você cria uma coisa gigantesca, né? Sim, a meditação é super importante também para você controlar os seus pensamentos, porque a meditação, ela entra, é um comentário que eu tava lendo aqui, tá, gente? A meditação, ela entra pra lhe centrar, pra lhe travar no agora, pra botar os seus sentimentos que estão aqui viajando assim na maionese, pra centrar você, pra botar você no eixo, tá? Ela vai lhe colocar pra baixo. Quando eu falo pra baixo, é enraizar, tá? Porque quando a gente medita, a gente cria a nossa base. E isso é fundamental. A gente aquieta a mente, e a gente aquietando a mente, a gente tem mais foco e mais clareza. E como eu falei, clareza é poder. E quando você tem clareza para onde você quer ir, essa voz negativa que vai aparecer dentro de você, você vai conseguir cortar ela muito rápido, porque você sabe para onde você quer ir. E se você sabe para onde você quer ir, você sabe que vai ter dias que você vai falhar, que você vai errar. Mas se você tiver essa sua base, da qual eu falei, que são seus amigos, a família, o seu marido, a sua esposa, essa rede de apoio que vai lhe levantar quando você estiver triste, ninguém vai lhe parar. Você vai decolar loucamente, porque você tem tudo na sua mão, né? Então é isso. E aí o que acontece, né? Quando essa sua voz negativa fica falando e lhe colocando para baixo, você não consegue viver a sua missão. Quando eu falo de missão, a missão de cada pessoa é diferente. Você pode colocar a missão e o propósito igual, assim, porque a minha missão é ajudar pessoas a serem mais felizes. Você pode ter outra missão, você pode ter uma missão de trabalhar com pessoas idosas, com crianças, de trazer educação, de trabalhar com o meio ambiente. Cada missão é diferente, mas a gente precisa ter uma missão, porque a missão vai levar a gente para a visão. E a nossa visão é o nosso sonho. É lá onde a gente precisa chegar. Então, a boa notícia disso tudo é que você, exclusivamente pessoa maravilhosamente linda, tem o controle sobre a sua mente. Você tem a chave na mão de mudar todo o seu cenário e sair dessa para uma melhor, entendeu? Você tem o controle de se sentir mais empoderada, você tem o controle de produzir mais e se sentir mais segura. Você tem o controle de dizer, eu não quero mais e eu quero mudar pequenos hábitos. Porque o que acontece? Quando a gente começa a cortar essa voz negativa dentro da nossa cabeça e começa a mudar pequenas coisas em nossas atitudes, a gente tem um resultado imenso, gente. Tem um físico americano que ele estudava o padrão do tempo.
E ele tinha uma máquina Mega Blaster gigante, assim, que ele colocava todos os dados, vários dados. E aí, um belo dia, essa máquina, ela sempre dava riscos. E um dia essa máquina quebrou e ele teve que colocar tudo de novo. E em vez de colocar 6 decimais, o número, né? Ele só colocava o número com um decimal. E depois, essa máquina, ele achava que ela ia dar o mesmo resultado. E ela deu um desenho lindo de uma borboleta. E foi aí que começaram a estudar a teoria do caos, que quando uma borboleta bate as asas no Brasil, que cria um furacão no Texas. E aí você vai me perguntar, Hannah, que história você está me contando? O que tem a ver uma borboleta no Brasil causando furacão nos Estados Unidos? Gente, a coisa é que se você mudar pequenos hábitos, todo dia um pequeno hábito, você vai ter um resultado muito grande. É isso que importa. Eu sei que você vai dizer, mas eu já faço isso, e a sua mente vai lhe dizer, minha filha, você já tentou emagrecer e agora 2020 você realmente acha que você vai conseguir emagrecer 5 quilos? Eu acho que você vai fracassar. No relacionamento, nossa, eu nunca tenho sucesso no relacionamento. Todos os caras que eu fico acabam me machucando, não sei o que lá. Eu nunca vou ter sucesso no relacionamento. A mente, ela começa a lhe falar essas coisas. A mente vai lhe dizer, pra que tu vai procurar uma promoção no seu emprego se você nunca recebeu uma promoção? Eu acho que você não é capaz. E aí você vai realmente começar a acreditar nisso, mas se você não começar a quebrar esse padrão e mudar pequenas coisas nas suas atitudes e fazer com que essas pequenas coisas se somam para uma coisa maior, você vai perder tempo. Porque o importante é que você precisa quebrar o padrão do seu diálogo interno e da sua mente, tá? A minha mensagem final para você é que você precisa cuidar de você, você precisa se nutrir, você precisa ter carinho com você mesma, porque esse diálogo interno, ele pode te machucar muito, ele pode realmente te colocar para baixo, ele pode fazer você uma pessoa insegura e você vai sempre ter essa autocobrança e isso não vai lhe fazer bem. Então, eu lhe peço, cuide de si, se acolhe, se abrace e principalmente se aceite da forma que você é. Lógico que a gente sempre precisa buscar melhorar, por isso que eu digo, faça pequenas mudanças. Se você tá com alguma coisa que você acha que você não vai conseguir ou que você está procrastinando e que você não quer fazer, e para você justamente formar novos hábitos, começa a dizer assim, tudo bem, eu quero emagrecer, então eu vou pular corda ou fazer esse polichinelo, né, durante 1 minuto. E aí você vai me dizer, Hannah, o que 1 minuto vai ajudar na minha vida? Que nem aquela meditação que você nunca fez, Mari. 1 minuto vai fazer com que você crie hábitos, um hábito saudável. Então esse 1 minuto, ele vai trazer sucesso para você, porque de 1 minuto, de 1 em 1 em 1 minuto, você vai começar a aumentar. Então é isso, gente. Não tente abraçar o mundo, comece pequeno, se acolhendo, se abraçando, se amando, se nutrindo e sendo gentil com você. Porque o mundo já cobra demais da gente, as pessoas cobram demais da gente. Então não se cobra tanto, que você é suficiente, tá bom? Bom, gente, eu já cheguei ao final, eu espero que vocês gostaram. Se vocês tiverem algumas dúvidas também, vocês podem mandar inbox pra mim, não tem problema. E eu vou responder com muito carinho, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo pra vocês, se amem, se nutrem, tomem água e tomem muito sol, viu? Muito importante a gente que tá trancado dentro de casa tomar sol, viu? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.